Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Pá do Demi. E o tema de hoje é: pedir ajuda é um ato de coragem. Afinal, você tem o costume de pedir ajuda quando precisa? Pedir ajuda não está somente ligado com algum tipo de necessidade ou questões que envolvem orgulho, falta de humildade, vaidade. Não, pedir ajuda vai muito além disso. O objetivo da nossa reflexão hoje é explorar um pouquinho sobre as dificuldades e as necessidades de se pedir ajuda. O ser humano não foi criado para viver sozinho. Nós fomos criados para viver em grupo. Ou seja, nós vamos precisar de ajuda sempre. Todo momento a gente vai precisar de ajuda. Mesmo depois que saímos da nossa fase de criança, de adolescente, e nos tornamos adultos independentes da nossa vida, não importa a fase da vida que você esteja, você vai precisar de ajuda sempre. Porém, o ato de pedir ajuda não é um ato tão fácil. E por isso que eu tenho tratado ele como um ato de coragem e resolvi trazer esse tema para poder pensar um pouquinho com vocês. Pedir ajuda significa, às vezes, para algumas pessoas, quebrar barreiras que em alguns momentos ela não está preparada para quebrar. Pedir ajuda é uma atitude. Por isso, ela está muito ligada com as questões que a gente traz na nossa formação, desde a nossa criação. Questões que os nossos pais nos ensinaram, trouxeram para nós. Questões, inclusive, que estão ligadas ao nosso DNA. Para me preparar para esse vídeo, eu assisti alguns outros vídeos, li alguns artigos, e eu assisti alguns vídeos de uma psicanalista muito bacana, que ela aborda esse tema de uma maneira muito técnica, porém eu achei muito interessante as abordagens dela, justamente pelo fato de que ela traz essa conexão entre a dificuldade de se pedir ajuda, as características de cada ser humano, ao perfil de cada um. E cada perfil tem um tipo de dificuldade diferente. Porém, depois ela aborda de uma maneira muito bacana também que isso dá para desenvolver. E é por isso que eu resolvi trazer essa questão para vocês. Porque tem muita gente que sofre calado, tem muita gente que se estende ao longo de alguns sofrimentos, até às vezes de maneira desnecessária, justamente porque tem dificuldade de pedir ajuda para a pessoa que está do seu lado. A questão de pedir ajuda tem a outra face, que é a questão de ser ajudado. E eu não quero perder a oportunidade de trazer para vocês também esse lado de nós, e eu estou falando de mim também, sobre a possibilidade de ajudar quem precisa ser ajudado. Porque isso também está diretamente conectado, em alguns momentos, com a dificuldade do outro em pedir ajuda. Ou seja, quem já não ouviu alguém dizer, falar assim, eu não vou pedir ajuda, eu sei que não vai me ajudar mesmo, ou tem má vontade, ou tem dificuldade de ajudar, ou aquela pessoa, ela nem está ligando para outra, ou a outra pessoa tem dificuldade de entender que aquela outra pessoa está precisando de ajuda, acha que é corpo mole. Enfim, quem está precisando de ajuda precisa entender que o caminho é pedir a ajuda. E você precisa construir, quebrar esse bloqueio de chegar até o outro para pedir a ajuda que você está precisando. Pedir ajuda, obviamente, ela vem sim através das necessidades que você tem, e as necessidades que você tem, ela pode ser desde as mais simples, como, poxa, preciso de uma ajuda sobre, pega isso para mim, ou faz aquilo outro ali para mim, busca algo para mim em algum lugar, até questões psicológicas. Falando em questões psicológicas, um dado que me preocupa muito e que eu acho que a gente não dá muita atenção, ou talvez a atenção devida, são os números no mundo. Eu estava lendo, em 2021 morreram cerca de 700 a 800 mil pessoas por suicídio.
O suicídio está muito ligado às questões das pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Isso não sou eu que estou falando. Isso estão nos artigos que eu li. Se vocês quiserem pesquisar um pouco, eu acho até bacana, justamente porque, inclusive essa psicanalista que eu estava assistindo os vídeos dela, ela diz que pessoas que cometeram suicídio, elas deram sinais. E esses sinais também são pedidos de ajuda. E é por isso que a gente precisa nos atentar quando a gente estiver no papel de interlocutor, no papel de quem deveria ajudar. Às vezes a pessoa não vai até você, não é porque ela não quer, não é porque ela tem orgulho. E é por isso que eu falei que não está ligado só às questões de vaidade, orgulho, falta de humildade, é porque ela tem uma barreira. E é uma barreira dela, isso não significa que ela tem um defeito. Não significa que você que não consegue pedir ajuda tem um defeito. Mas nós precisamos estar atentos às pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa, no nosso trabalho, nossos amigos, as pessoas que são envolvidas no nosso cotidiano, nas alterações de personalidade dessa pessoa. Se a pessoa ficou muito quieta, se a pessoa ficou muito mais introvertida do que o normal, ou muito agitada, ou muito irritada, ou seja, se essa pessoa apresentou sinais diferentes daquilo que ela está acostumada a apresentar, você precisa abordar ela oferecendo ajuda. É importante. Ela diz lá, mais de 50% das pessoas que cometeram suicídio não receberam ajuda devida de alguém. E às vezes, uma palavra, uma frase, você pega aquela pessoa daquele caminho, daquele trilho que ela está se direcionando que é errado e traz ela para o trilho da vida, para o trilho da vitória, da saída que ela precisava, que é a saída correta. Veja, eu não quero romantizar o vídeo com essa questão do suicídio, mas é um ponto importante, e aí eu já estou indo no complexo da história, justamente para dizer para vocês sobre a importância de se pedir ajuda e de se ajudar. E se você está no papel de precisar de ajuda, seja uma ajuda concreta ou abstrata, não importa o nível da ajuda que você precise nesse momento, e você está numa situação, né, porque existem algumas situações que realmente são difíceis de pedir ajuda. A mulher que sofre violência doméstica do marido, seja ela qual for, um assédio moral, sexual, físico, sexual, seja qual for, às vezes ela tem dificuldade de denunciar, de buscar uma ajuda com medo. Com medo. A dificuldade de pedir ajuda está muito ligada com essa questão do medo. Mas acredite, você que está com essa dificuldade de pedir ajuda, você precisa ter medo de não ir à frente, de não evoluir e saber que todo problema tem uma saída. Todo problema tem uma solução. E às vezes a solução está do seu lado. Poxa, eu estou com um problema que eu não posso dividir com o meu marido, eu não posso dividir nem com os meus filhos. Existem psicólogos, psiquiatras, existem canais de conversa. Eu até, quando lancei essa página, eu até pensei em criar um canal de ouvidoria, mas é difícil, porque na verdade eu posso até estar preparado às vezes para ouvir alguém, porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Mas para você falar com alguém, você também precisa ter um elo e uma conexão de confiança. Eu entendo isso. Mas você precisa confiar principalmente na possibilidade de você melhorar e de você atravessar. E essa confiança, nem que não esteja no outro, aquele que você vai pedir ajuda, ela precisa estar na possibilidade de você ir à frente, de você ultrapassar aquela barreira. Eu quero voltar para um outro lado, por exemplo, no mundo empresarial hoje, corporativo, muito se prega a história do juntos somos mais fortes. Eu estou dando esse exemplo empresarial dentro das empresas, mas estenda isso para as outras questões. Questões como vivência entre amigos, de novo, dentro de casa, na relação amorosa, seja lá o que for. Estenda para as outras questões
da sua vida, da nossa vida. Mas dentro das empresas, muito se prega esse jargão, se faz até campanha, juntos somos mais fortes. O pessoal escreve isso em paredes. Depois que o líder prega o juntos somos mais fortes, na maioria das vezes ele tem dificuldade de ajudar quando o outro precisa. Ou o amigo, não é nem só o líder, o parceiro, o partner, como se diz lá. Sabe por quê? Em algum momento, o cara tá vendo que o outro precisa de ajuda e ele não tem a capacidade de sair do ponto dele, da cadeira dele, da zona de conforto dele e ajudar. Isso por diversos motivos. Pode ser porque ele simplesmente quer deixar o cara se ferrar, não gosta da pessoa. Isso é péssimo para o ser humano. Pode ser porque ele acha que o cara não pediu ajuda, então o cara tem que se ferrar de verdade. Pode ser porque ele só olha para o próprio umbigo e ele só pensa no dele. Eu não vou gastar o meu tempo ajudando o cara. Desculpa, eu preciso fazer o meu agora, o meu. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você largou os teus interesses, as tuas prioridades para ajudar o outro? Porque quando você ajuda o outro, o universo traz isso de volta para você. Pode não ser naquele momento, mas no dia que você precisar de ajuda, você vai encontrar alguém com a mesma disposição que você teve de ajudar para te ajudar. Pedir ajuda é um ato de coragem, sim. Pedir ajuda é muito mais do que você simplesmente ir até uma pessoa e falar bom dia. Você precisa às vezes quebrar algumas barreiras como medo, receio. E o medo, se você se perguntar, medo de quê? Medo às vezes de se sentir menor, de se sentir incapaz, de não demonstrar fraqueza para o outro. Ah, se eu pedir ajuda, ele vai perceber que eu sou fraco. Não, se você pedir ajuda, é aí que você se torna forte. E eu quero fazer um parênteses para aquelas pessoas que pedem ajuda demais, porque também existe esse tipo de pessoa. Tudo está pedindo ajuda, tudo pede ajuda. Não consegue caminhar sozinha, não consegue viver sozinha. Se você é esse tipo de pessoa que pede ajuda para tudo, reflete também um pouquinho. Porque você precisa se jogar um pouco mais. Se você pede ajuda para tudo, pode significar que a tua autoestima e a tua confiança sobre você mesmo pode estar baixíssima. E sabe como você pode dar a volta por cima nisso? Sabe como você pode evoluir nisso? Errando. Tire o medo de errar. Tire o medo de arriscar. Arrisque mais. Porque também não dá para viver só de pedir ajuda para as pessoas. E depois ainda às vezes reclama que o outro não ajudou, porque também tem esse outro lado da moeda. E eu também gostaria de chamar a sua atenção para esse ponto. É preciso pedir ajuda quando se precisa, sim. Porque, de novo, além da gente não viver sozinho, em muitos momentos da nossa vida nós só vamos conseguir alcançar uma meta, um objetivo, atravessar uma barreira ou ir para um próximo nível, como eu sempre digo aqui, com a ajuda de alguém. Não adianta. Não adianta você se fechar no seu mundo e achar que você é inerte, que em algum momento algo vai cair do céu para você. Não. O milagre de Deus na sua vida, na maioria das vezes, inclusive, está na ajuda daquele que Ele colocou no seu caminho para te ajudar. Entenda isso também. E por falar em Deus, se você chegar naquele momento da sua vida que realmente ninguém te ajudou, independente de religião, creia, Ele pode te ajudar. Inclusive, em alguns momentos da nossa vida, só Ele pode nos ajudar. Tenha fé em Deus, inclusive. Busque a Deus. Essa é uma grande dica que eu deixo para vocês aqui. Galera, espero poder ter compartilhado com vocês um ponto de reflexão, onde inclusive hoje me ajudou muito. Eu peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, curta por favor, siga-nos no Instagram e ajude a gente se inscrevendo na nossa página no YouTube. Clica no sininho para ser avisado de vídeo novo e continue com a gente nessa jornada. Tá muito bom ter vocês por aqui. Um forte abraço e até a próxima.